Professora, em 2012, nos Jogos Paralímpicos de Londres, o Brasil encerrou sua participação em 7º lugar, com 21 medalhas. Na próxima edição, em 2016, os Jogos serão realizados em nosso país. Segundo Andrew Passos, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, a meta agora é chegar ao 5º lugar. De que forma o esporte auxilia na inclusão social? O esporte, Felipe, ele é um elemento, um instrumento fantástico, não só para as pessoas com deficiência, né? Para todo mundo. A gente tem provas aí todo dia que o esporte tira muitas crianças, muitos jovens de situações de risco, né? De situações de conflito, colocando nelas uma motivação, elevando a autoestima, etc. Com as pessoas com deficiência não tem sido diferente. Independente dessas pessoas antes terem sido esportistas e depois se tornarem pessoas com deficiência e continuarem esse processo, muitas pessoas que jamais pensaram em ser esportistas se tornaram depois da deficiência, né? Então a gente tem esses dois casos assim, bem interessantes para a gente analisar. Legal no esportista porque esse espírito, né, da disputa, mas essa disputa legal, honesta, bonita, de quem se esforça para chegar no seu máximo, que já existem nas pessoas com deficiência, nas pessoas sem deficiência e depois elas ficam com deficiência, elas não perdem, né? Então esse elemento é muito forte, esse desejo de continuar trazendo alegrias para um público, mas sobretudo para si, com suas próprias conquistas. Então isso eleva muito a autoestima. Mas para as pessoas que são pessoas com deficiência, né, por acidentes e tal, às vezes é no esporte que ele reencontra a razão mesmo para viver. Porque é ali onde ele percebe-se como capaz. Se em vários espaços ele tem seus direitos negados, ele tem muito evidenciado na frente dele que ele não pode, que ele não pode, que ele não pode, é especialmente nos esportes que essa coisa se reverte. Vamos dar um exemplo das pessoas cegas, né? Hoje a gente já tem esportes criados especificamente para pessoas com deficiência, alguns especificamente para pessoas cegas. E tem sido, pelo depoimento dos professores, dos treinadores que trabalham com esses esportes, que tem sido um grande elemento de cidadania para esses sujeitos. É ali onde eles se sentem extremamente valorizados, gratificados, confiantes, porque eles veem o resultado das suas conquistas. E ali eles retomam ações de sua vida que tinha deixado às vezes para trás, que achava que nem conseguiria mais. Então, inúmeros sujeitos com deficiência encontram de verdade no esporte essa grande razão, se não para se sentir aceito, eu acho que é até mais que isso, sabe? Às vezes é a razão para viver. É ali que eles se encontram. Então tem, entre as pessoas cegas, o futebol de 5, por exemplo, que eles só existem para cegos, então eles fazem esse esporte com regras bem próprias, bem específicas, que demonstram que quando nossas diferenças são respeitadas, a gente consegue dar muito de si mesmo, né? Aquilo que o esporte faz pelas pessoas é adapta as condições para o potencial deles. E aí eles mostram que tem potencial porque tem regras adaptadas, específicas só para a realização daquele esporte. Entre pessoas com deficiência físico-motora, especialmente a paralisia cerebral, existe um esporte que vem se desenvolvendo e é brilhante para eles, é a bocha. É um tipo de esporte que essas pessoas, vamos pensar aqui na pessoa com paralisia cerebral. E essa pessoa com paralisia cerebral, no caso, os que praticam geralmente são os tetraplégicos, ou seja, paralisação do pescoço para baixo, com movimento apenas mínimos, seja de boca, seja de uma parte da mão, do dedo. E aí as pessoas criaram esportes específicos para esses sujeitos. E tem sido hoje a bocha, que é o esporte que criaram, um instrumento valiosíssimo de resgate da autoestima dessas pessoas, de alegria e de esforço em superar seus próprios obstáculos. A gente está falando de uma pessoa com paralisia total dos 4 membros, com limitações graves, mas que consegue praticar um esporte. É evidente que não conseguiria praticar o esporte que nós, que não temos paralisia em nenhum membro, praticamos. Mas se a gente encontra um esporte
adaptado às necessidades dela, aí sim, você vê a pessoa, num esforço grandioso, conseguir arremessar a bola, fazer esforço com a boca, eles trabalham com a calha, trabalham em equipe, ele, treinador, ele, então a comunicação geralmente se efetiva apenas pelo olhar, pela indicação dos movimentos para que vença as competições. A gente vê nessas ocasiões exemplos fantásticos de superação. Crianças que antes viviam em estado praticamente vegetativo, porque nenhuma relação estabelecia com o meio, mas lembrem, tem uma inteligência perfeita, preservada, as limitações são de ordem física e motora, não de ordem intelectual, né? Inteligentíssimas, mas sem condições de interação por meio do esporte, mais que por meio das estimulações mecânicas. Essas pessoas têm feito um esforço grandioso, participado de campeonato. A gente tem uma menina que ela é treinada na PAI aqui de João Pessoa, que ela é campeã brasileira de bocha. É uma menina fisicamente extremamente comprometida, intelectualmente inteligente, assim, de uma esperteza, de uma vivacidade, e que encontrou no esporte, na bocha, uma razão para continuar acreditando. E não só ela, né? Os pais também, porque não é brincadeira ser pai de uma criança com deficiência, as limitações, assim, as angústias, os medos desses pais, né? São muito grandes. Às vezes esses medos é que imobilizam pai e mãe, e às vezes eles têm tanto cuidado, tanto medo, que escondem, que guardam esse filho. E o esporte tem feito os pais acreditarem e levar os seus filhos, tirar de dentro de casa. Outro dia alguém me disse assim: professora, por que tem tanta pessoa com deficiência hoje em dia e antigamente não tinha? Eu falei, antigamente tinha, mas estava escondida. Hoje, eles querem viver, as famílias estão acreditando mais, o esporte está promovendo esse espaço. Olha aí, as Paralimpíadas provando isso, né? E provando mais, né? Provando pra gente que eles saíram melhor do que os outros que não tinham deficiência. Deram show de superação, né, em relação a isso. Além de que tem um outro elemento que o esporte favorece para esses grupos, é que é o encontro dos iguais, né? Eu preciso me identificar com o outro para me sentir não tão estranho ao ambiente que eu vivo. Às vezes essa pessoa com deficiência é a única na família. Então a sua convivência familiar, que é a sua convivência social primeira, ela é a única pessoa. Às vezes o sentimento dessa pessoa com deficiência no seio familiar é de que ele é o estranho ali, ele é o único no mundo, ninguém é igual a ele, e por que só eu sou assim? Ah, mas aí no esporte ele começa a conviver com os iguais. Eu não sou o único, ele descobre. Eu tenho milhares de amigos que, como eu, me mostram exemplos de superação, de vida, de alegria, que aquilo consegue impactar essa pessoa que muitas vezes está no estado mais depressivo, da deficiência, e ela encontra estímulo, né? Porque o grande elemento que nos movimenta é dar sentido para a vida da gente, a gente olhar para frente e ver algo a ser realizado. A gente não pode ficar imobilizado aqui. E aí a pessoa com deficiência, ela precisa disso, a família precisa disso, e o esporte é um lugar, é um espaço, é uma modalidade que dá isso. Dá esse sentido de pertença a quem tem deficiência, mas pertencer de um grupo que é capaz, que consegue, que vence, que dá alegria, que vive, né? Que vibra aonde vai. Então acaba sendo muito importante o esporte para a vida dessas pessoas, sejam pessoas nascidas com, sejam pessoas que ficaram com.